Em seu comentário hoje ao Jornal da Regência, Alexandre Garcia falou sobre o site Intercept Brasil, que divulgou mensagem de áudio do procurador Deltan Dallagnol e da declaração do presidente Jair Bolsonaro, que pode indicar 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Queria abordar 3 pontos com vocês. A primeira, lembram quando chamaram o Joesley para atrapalhar a economia que estava entrando nos eixos e as reformas saindo? Pois é, agora talvez tenham chamado o Intercept para fazer a mesma coisa, só que não deu certo, né? Outra coisa, aí o tal Intercept mostra uma gravação atribuída ao promotor Dallagnol, né, festejando a proibição de um ministro do Supremo de que Lula, prisioneiro, condenado, desse entrevista em véspera de eleição. E estão mostrando isso como um fato extraordinário, um escândalo. Gente, eu acho que ficaram loucos. Vocês queriam que o promotor público, que é a acusação, né, ficasse a favor do criminoso, a favor do crime, a favor do preso? Não, claro que ele festejou, mas isso é óbvio. Qualquer promotor festejaria. Aliás, todos os promotores festejam se um tribunal superior lhes dá razão, né, na sua denúncia, na sua acusação, né? Isso é trabalho do advogado de defesa ou da defensoria pública. Chorar porque o criminoso condenado não pôde dar entrevista. Mas não o promotor. O promotor tem que festejar. Outra coisa também mostraram, como se fosse um escândalo, Bolsonaro dizendo que dos 2 ministros do Supremo que ele vai nomear, um vai ser terrivelmente evangélico. Ele ressalvou, né, a palavra terrivelmente estava numa frase da ministra Damares, que falou em ser terrivelmente cristã. O presidente também disse que o Estado é laico. Só que, se a gente olhar o artigo 5º, está cheio de direitos religiosos. Se a gente olhar nos plenários, na Câmara, no Senado, no Supremo, está lá um símbolo cristão. Então a coisa não é bem assim. A história dos religiosos é que eles reclamam que há alguns pontos que são dogmas religiosos que estão sendo tratados pelo Supremo sem considerar os valores cristãos que estão previstos. Cristãos não, religiosos que estão previstos. Eu vou ler aqui: é inviolável a liberdade de crença, assegurado o livre exercício dos cultos, garantida na forma da lei a proteção dos locais, assegurada a prestação de assistência religiosa. Então, assim como o Supremo diz que são iguais os direitos de homossexuais, por exemplo, né, são iguais os direitos daqueles que têm convicções religiosas. Me parece assim, nós estamos tratando isso como se fosse um escândalo, essa história de o presidente dizer que vai nomear alguém que seja cristão. Em seu comentário na Parada 107 hoje, Alexandre Garcia comentou sobre as tentativas da oposição de barrar a reforma da Previdência. Em 43 anos em Brasília, eu vejo sempre essa turma que procura tumultuar, obstruir, que vai ao Supremo se queixar do Poder Legislativo, fazer sempre a mesma coisa. Só não fizeram quando eram governo, né? Porque estavam ocupados na maior onda de corrupção que já se viu no planeta Terra. Mas, enfim, essa foi a função deles, né? Enquanto uma maioria trabalhou bem, né? Inclusive pilotados pelo Rodrigo Maia. Tem muita gente fazendo injustiça ao Rodrigo Maia e aos deputados, né? Pelo menos a minha representante estava lá trabalhando muito bem. Tem gente falando, tem que fechar. Não tem que fechar nada. São os nossos representantes que estão reformando a Previdência para que ela não acabe. Porque senão nossos filhos e netos não vão ter aposentadoria, porque cada vez mais a gente tem longevidade maior, né? A gente está morrendo mais tarde e cada vez mais tem mais aposentados e menos contribuintes, porque com as novas atividades tem muito jovem aí que não está contribuindo com a Previdência. Ao mesmo tempo em que o país está precisando de outras reformas. Essa da Previdência abre caminho para as demais.